Olá, alunos do Prepara, sejam muito bem-vindos a mais uma aula. Eu sou a professora Adriana Alonso e hoje nós vamos estudar um capítulo de livro denominado Abrindo as Escolas às Diferenças. Esse capítulo ele está incluído no livro denominado Pensando e Fazendo Educação de Qualidade, da autora Maria Tereza Egler Mantuan. Ela é pedagoga, mestre e doutora em educação pela Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, professora colaboradora do programa de pós-graduação em educação da mesma universidade. Esse capítulo de livro, ele foi publicado em 2001 e hoje nós vamos estudá-lo. Vamos lá? Bom, o que é importante que vocês tenham em mente que esse capítulo de livro ele se refere às mudanças de mentalidade, às mudanças que devem ocorrer em uma escola, em toda uma comunidade escolar, para que então a gente chegue a uma escola, o ideário de uma escola inclusiva. E aí para isso o autor então vai retratar algumas das grandes dificuldades que nós enfrentamos no cotidiano das escolas para que elas se tornem justamente inclusivas. E aí a autora vai se referir que uma das grandes dificuldades relacionadas às instituições de ensino se refere justamente à insistência que as instituições de ensino têm em negar as diferenças individuais de cada aluno. Por quê? Porque quando se nega essas diferenças entre os alunos, essas diferenças individuais, e esse é um princípio da inclusão, não negar essas diferenças. Quando a escola faz isso, quando as instituições de ensino fazem isso, elas estão pautadas num argumento muito antigo e muito tradicional de que alunos diferentes, eles não contribuem para a qualidade do ensino. Então, aquele aluno que dá trabalho na escola, que apresenta algum comportamento atípico, algum aluno com deficiência, ou até mesmo a autora vai utilizar o termo alunos marginalizados, aqueles alunos que estão à margem da sociedade, justamente tais alunos, alunos excluídos, eles são excluídos da escola justamente baseado exatamente nessa ideia de que aquele aluno diferente ele vai atrapalhar o restante da sala, ele vai atrapalhar o processo de aprendizagem dos alunos. Então, por isso, para que a escola para que a gente tenha uma maior qualidade no ensino, é necessário então que esses alunos eles não estejam no ensino regular, Quando ela se refere aos alunos com deficiência, ela se refere justamente a isso. A ideia que permeia muitas das vezes as escolas, e isso faz com que seja uma grande dificuldade em implementar a tão sonhada, a tão falada educação inclusiva, é justamente essa mentalidade de que alunos problemáticos, entre aspas, eles então dificultam, atrapalham o processo de qualidade do ensino. E aí a autora então vai mencionar, anotem aí algumas palavras-chave, que com certeza são palavras fundamentais para a gente compreender o que a autora quer dizer no seu texto, o que a autora quer dizer nesse capítulo. Que justamente ela defende que justamente essas diferenças individuais, como por exemplo, classe social, idade, gênero, capacidade intelectual, raça, interesses entre os alunos, é que vão então oportunizar o aprimoramento do ensino e o sucesso na aprendizagem acadêmica. Por que a autora diz isso? Porque a autora parte justamente do princípio de que seja o paradigma da inclusão, que a gente pode aprender tudo com todos. Então, todos são importantes. Esse é um dos princípios da inclusão. Então, aquele aluno que muitas das vezes ele é subjugado na escola, ele está à margem aí, do processo de ensino, que ninguém olha para ele, aquele aluno que está no canto, que está desassistido, esse aluno ele também pode contribuir muito, a autora vai dizer que todos os alunos eles têm a contribuir para o sucesso na aprendizagem acadêmica. Então, nós podemos aprender tudo com todos. Esse texto também é um texto muito importante, porque a gente percebe, mais uma vez, ele foi escrito em 2001, então a gente tem aí mais de 10 anos que esse texto foi escrito, e muitas das dificuldades que a autora menciona, elas ocorrem até os dias de hoje. Então, é um texto também importante,
porque nós temos visto cada vez mais esse discurso, né, de que todos os alunos têm algo a contribuir, de que todos os alunos eles podem contribuir com o processo de aprendizagem. Aquele aluno, às vezes, ele é muito bom no desenho, aquele aluno é muito bom na escrita, aquele aluno é muito bom, por exemplo, na matemática, enfim, todos os alunos eles podem contribuir uns com os outros. O trabalho em grupo, ele deve ser realizado pensando justamente nisso. Então, talvez seja um texto muito importante para vocês estarem estudando, porque é um texto atual, por mais que ele tenha mais de 10 anos, ele é um texto muito atual, porque muito se tem falado nas diferenças individuais e como nós podemos, então, trabalhar, ensinar os alunos diferentes, né? Ensinar os alunos considerando que ninguém é igual a ninguém, que, portanto, esse é um dos princípios da educação inclusiva. E aí, então, né, a gente vai entrar um pouquinho mais no que a autora, então, se propõe, de acordo com o nome do seu capítulo, né, abrindo as escolas às diferenças. E aí, para a autora, as escolas abertas à diversidade, né, ou seja, às diferenças, elas são justamente aquelas capazes de respeitar todas as diferenças de todos os alunos. Então, essa é a ideia central da autora, porque a autora ela defende a inclusão total, né? Ela defende a inclusão de todos os alunos, independente do comprometimento desse aluno, da dificuldade desse aluno, todos devem estar no ensino regular, na classe regular, e não segregados. Então, a autora defende justamente isso, que as escolas que são abertas à diversidade, elas são justamente aquelas que conseguem respeitar as diferenças dos alunos. Então, essa também é uma ideia central. Eu sugiro que vocês anotem aí, né, no caderno de vocês, onde vocês estiverem estudando, que essa é uma ideia central. Que para a autora, o que ela defende ser uma escola aberta à diversidade? Justamente aquelas escolas capazes de respeitar todas as diferenças de todos os alunos, independente de qualquer dificuldade que o aluno possa apresentar, tá? E aí, uma outra ideia muito central da autora é que ela vai dizer que o ambiente escolar, ele não deve separar os alunos, segregar os alunos por perfis de aproveitamento escolar. Então, por exemplo, aquele aluno, ele aprende menos, esse aprende mais, esse é mais inteligente, esse é menos. Então, não se deve fazer essa segregação. Nem deve também por avaliações padronizadas e que não admitem a dicotomia entre a educação especial e o ensino regular. Então, a autora vai defender justamente isso, que não se deve segregar os alunos, separar os alunos por esse aproveitamento escolar e por avaliações padronizadas, porque se a gente entende que os alunos eles são diferentes e que se eles são diferentes, eles têm necessidades diferentes, nós não podemos trabalhar com ensino padronizado, né? Nós não estamos falando de uma ideia de uma fábrica, por exemplo, que nós precisamos de padrão. Quando nós nos referimos à educação, nós estamos nos referindo a um processo inacabado, né? A um processo em que existem vários ir e vires. Então, assim, na educação nós não trabalhamos com essa ideia de processo acabado, né? Nós estamos em processo e a educação valoriza muito esse processo. Portanto, nós não devemos, então, segregar os alunos desta maneira, por perfis de aproveitamento escolar, nem por avaliações padronizadas. Dessa forma, a autora concebe a educação inclusiva como uma escola em que todos os alunos eles aprendem juntos, eles estudam juntos e eles aprendem juntos nas salas de aula de ensino regular. Então é muito importante aqui para vocês que fique claro que a autora ela defende justamente isso, que todos os alunos, independente de qualquer diferença que eles possam apresentar, eles devem estudar juntos na mesma sala, ou seja, na sala de aula regular. E a partir disso, os alunos, de acordo com a autora, eles aprendem juntos. Então é aquela coisa, né? O aluno com deficiência, ele pode me ensinar alguma coisa? Com certeza, nós temos muito a aprender com todos. E é essa a ideia do paradigma da inclusão que a autora vai defender, né? E aí, então, a autora vai entrar em um dos aspectos que ela se refere
para que a escola seja aberta à diversidade e quais são os principais entraves aí, né? A autora vai dizer que um dos entraves principais seriam também os aspectos relacionados aos valores, aos princípios e às atitudes de toda a comunidade escolar. A autora diz que existem princípios básicos e tendências adotados pelas escolas na intenção de eliminar os obstáculos de acesso a uma educação de qualidade. E dentre esses princípios e tendências, nós podemos identificar alguns aspectos: a organização escolar, aos programas de ensino, processos de ensino e de aprendizagem, serviços de suporte, formação inicial e continuada de professores, mudanças de atitudes e valores e desenvolvimento de comunidade. Então, esses aspectos que a autora menciona, eles são fundamentais para quando a gente pensa, né, na implementação, na consolidação de uma escola inclusiva. Porque não basta apenas matricular o aluno com deficiência na escola inclusiva, garantir o acesso, se você não garante a permanência desse aluno. E a permanência não se refere apenas ao aluno estar na escola, estar na sala de aula, mas que todo o processo de ensino e aprendizagem, ele também seja garantido ao aluno. Ele também tem direito ao aprender, talvez de uma forma diferente, como a gente acabou de comentar, mas ele também tem direito aos processos que vão conduzi-lo à aprendizagem. Então, a autora diz que todos esses aspectos mencionados aqui para vocês também contribuem para a efetivação de uma escola considerada inclusiva. E aí a autora vai destacar ainda que as escolas que anseiam, né, por essas mudanças dentro da escola, elas investem grande esforço no sentido de mudar as atitudes em relação à forma como percebem as diferenças dos alunos. Então, um dos aspectos muito mencionados pela autora se refere justamente a essa mudança de mentalidade em relação às diferenças. Por quê? Porque a gente sabe que uma escola ela não muda do dia para a noite, né? Uma escola que ela tem um pensamento tradicional, e o que eu estou me referindo aqui a pensamento tradicional? A justamente o que a autora vai dizer que é um pensamento tradicional. Ou seja, aquele pensamento elitista, né? De que a escola ela deve atender apenas aqueles que me convêm. Aqueles alunos que são considerados difíceis, os marginalizados, eles vão atrapalhar a minha aula, eles vão atrapalhar a escola, eles vão atrapalhar o bom andamento da escola. E isso a autora vai então chamar de pensamento tradicional. Tradicional nesse sentido, de um pensamento antigo, que está enraizado dentro de cada um de nós, dentro de cada professor, dentro de cada diretor. E, portanto, para que se ultrapasse isso, para que se transponha esse pensamento, é necessário justamente essa mudança de mentalidade. Mas para que ocorra essa mudança de mentalidade, os professores e toda a comunidade escolar, diretores e gestores, eles devem estar comprometidos com essa mudança primeiramente interna, mudança de valores, que eles realizem um esforço para mudar a forma como eles concebem as diferenças. Então, se antes eu via a diferença no ambiente escolar como algo ruim, hoje eu passo, então, num processo contínuo, né, num processo árduo de conceber as diferenças como benéficas, como algo que vai ser bom para o aluno, bom para mim e bom para a escola como um todo. E esses aspectos que ela menciona, né, essas diferenças, essas mudanças de atitude, ela se refere justamente a isso, que são os aspectos mais difíceis de serem mudados, porque eles estão profundamente enraizados, né, dentro da gente, né, eles estão profundamente arraigados no nosso ser. E eles dependem muito de aspectos pessoais e da formação e das experiências pessoais que nós tivemos. Portanto, essa mudança ela não ocorre de um dia para a noite, mas perceber essa mudança e querer mudar é um grande avanço. Nesse sentido, a autora se refere a uma concepção de escola tradicional, em que toda a comunidade escolar atribui ao aluno marginalizado, ao aluno com deficiência, toda a causa de suas dificuldades de aprendizagem. Então, é como eu já comentei aqui com vocês. O aluno ele não aprende, o aluno com deficiência ele não aprende porque ele tem deficiência.
Isso é uma forma de atribuir o fracasso escolar, as dificuldades de aprendizagem desse aluno, única e exclusivamente a esse aluno, a deficiência desse aluno, né, a dificuldade desse aluno. Então, uma escola que se propõe a ser inclusiva, ela não pode pensar desta maneira. Ela deve considerar todos os aspectos, porque se aquele aluno apresenta muitas dificuldades de aprendizagem, a autora vai defender que muita dessa dificuldade é justamente relacionada à escola, às dificuldades que a escola tem em lidar com essas diferenças desses alunos. Então, ela vai defender justamente isso, que tais dificuldades, elas muitas das vezes, elas têm raízes, elas têm início justamente na dificuldade da escola e na falta de preparo da escola para lidar com essas dificuldades. E por isso acabam muitas das vezes atribuindo essas dificuldades apenas ao aluno. Então isso não é um pensamento de uma escola considerada inclusiva, de uma escola que quer mudar o seu paradigma, que quer se tornar inclusiva. Então, para a autora aí, né, muitos diretores e professores, eles ainda atribuem o insucesso, né, escolar e o fracasso às origens do aluno. Professora, mas quais fracassos? Quais aspectos que ela está comentando? Então, o aspecto intelectual, anotem aí essas palavras-chave, que elas são muito importantes também para a gente estar entendendo, compreendendo melhor qual é o paradigma assumido pela autora, né? Porque ela defende a inclusão total, ou seja, ela defende que todos os alunos eles devem estar incluídos dentro do ensino regular, dentro da escola, independente da diferença que eles possam apresentar. Então, anotem aí os aspectos que a autora comenta que muitas das vezes são atribuídos ao aluno, ao fracasso do aluno, ao insucesso escolar. Então, os aspectos intelectuais do aluno, os aspectos sociais, o afetivo, o emocional, o físico, cultural e o cultural, eles são aspectos extremamente relacionados ao fracasso escolar. Então, a autora diz que muitos diretores e professores, eles fazem justamente essa relação imediata entre tais aspectos mencionados e o fracasso escolar. E aí, trazendo isso para a realidade do aluno com deficiência, ela diz que o preconceito ele pode ser claramente percebido quando o fracasso ele é atribuído à deficiência do aluno. Então, foi como eu comentei com vocês. O aluno ele tem dificuldade de aprendizagem, ele não aprende matemática, né? Porque ele tem uma deficiência. Então, a autora diz justamente isso, que na verdade a deficiência está na escola, né? A escola que não sabe lidar com esse aluno, com as necessidades educacionais desse aluno. Diante de tal realidade, é esperado que toda a comunidade escolar ela assuma um compromisso com a construção e efetivação das escolas dentro da proposta inclusiva. Então, a escola como um todo, toda a comunidade escolar, ela deve estar alinhada nesse objetivo em comum do quê? De que a escola deve ser uma escola inclusiva. Se ela for uma escola inclusiva, né, dentro dos princípios que a autora comenta, dentro do paradigma da inclusão, essa escola ela vai favorecer os processos de ensino e aprendizagem de todos os alunos, independente das diferenças que eles possam apresentar. Portanto, para que isso ocorra, faz-se necessário uma mudança de mentalidade, que foi o que a gente acabou de comentar. Muitas das vezes é muito mais difícil você realizar essa mudança de mentalidade dos profissionais da educação e da sociedade como um todo, né? Mas o foco do estudo dela é as instituições escolares. Então, muitas das vezes é mais difícil você realizar essa mudança de mentalidade do que você simplesmente matricular esse aluno na classe, no ensino regular. Então, para que isso ocorra, a autora destaca que é necessário um esforço contínuo. Ok? Bom, esse foi mais um texto, espero que vocês tenham gostado e eu vejo vocês numa próxima. Até mais, abraço!